Prestação de serviço. Comunidade. Com Cláudio Carvalho. Dando continuidade à rodada de entrevistas, a gente conversa hoje com o empresário e que também foi ex-secretário de infraestrutura da cidade de Buritirana, Juraci Roldão. Ele que trabalha também agora, está atuando, na área de veículos aqui na cidade de Imperatriz. E a gente vai bater um papo com ele falando um pouco das eleições de 2024 aqui na cidade de Imperatriz e também fazer um balanço geral da região tocantina de como foi essas eleições esse ano. Juraci, obrigado pela entrevista, você nos concede aqui e, enfim, faz tempo que a gente não se falava, né, Juraci? Verdade, Cláudio, eu que agradeço o seu chamamento aqui para nós fazer uma entrevista numa praça belíssima, que é aqui na Praça dos Três Poderes, e dizer a você que a política passou, uns ganharam, outros perderam, mas muitas vezes a pessoa perde para si próprio, como foi o caso lá de João Lisboa. O Wilson perdeu para ele mesmo, porque não soube, não teve habilidade de um trabalho mais fincado dentro da cidade, deixou a desejar, isso aconteceu isso. Né? Juraci, antes de nós entrar na cidade de João Lisboa, vamos começar logo por aqui, por Imperatriz. As eleições municipais aqui em Imperatriz, você sabe que a primeira vez aconteceu historicamente, o segundo turno, e no páreo final se deu Hilda Amaral e Mariana Carvalho, ex-deputada federal, e um ex-deputado estadual. Hilda Amaral, que também foi vereador, teve passagem pela Câmara de Vereadores e agora já no segundo mandato como deputado estadual, não é isso? E agora concorreu às eleições e acabou vencendo já no segundo turno aqui em Imperatriz. Qual é o balanço e a triagem que você faz nesse momento? Você que também trabalhou, foi um dos coordenadores de campanha também do terceiro colocado, que foi o deputado federal JP, não é isso? Na realidade, eu não era coordenador de campanha do JP, eu era um colaborador, amigo do grupo. E meu voto é em Buritirana, mas por conta de ter conhecimento aqui em Imperatriz, muitos amigos, eu fui ajudar o JP. No afanco de a gente ganhar a eleição, ir para segundo turno, mas houve aí dentro dos 30 dias, Cláudio, houve um desmonte aí muito grande da eleição do JP. O que acontece é o seguinte: o JP é um homem trabalhador, um homem tranquilo, você sabe que é um deputado que tem mais trabalhado na região tocantina, mas ele deixava muito a desejar. Na hora das suas entrevistas, no rádio e televisão, ele usava muito a sua estadia de trabalhador, carteira assinada, o PDI de Imperatriz. O pessoal não queria mais ouvir essa história de PDI trabalhador, queria ouvir coisas novas, coisas renováveis, coisa que vem assim compactante para dentro de Imperatriz. E foi uma situação que muita gente depois ouvindo na cidade reclamaram muito, mas o JP não é conhecido, é um cara que está lá, o slogan dele aqui tem trabalho. Realmente ele perdeu para ele mesmo, muitas vezes não ouvir o seu marqueteiro, não ouvir o seu jurídico, não ouvir a sua coordenação. Ele sabe disso, ele sabe o que aconteceu. Uma coordenação também que deixou muito a desejar. Teve colegas lá, amigos, que era subcarregado com tanta coisa só para ele resolver. No caso do Ricardo, eu cito aqui, Ricardo, que foi meu companheiro de trabalho lá em Buritirana, é um cara bom, um menino bacana, mas estava subcarregado, tudo nas costas dele. Muitas vezes ele absolvia aquela carregação em cima das costas dele. Então, mas isso aconteceu. E hoje eu quero dizer o seguinte: Imperatriz hoje está na mão do Hilda Amaral, foi para a eleição, é deputado por 2 mandatos, vereador 3 mandatos, nunca perdeu uma eleição. E está aí ele provando que tem habilidade e sabe fazer o jogo da coisa da política. Ele ganhou o melhor venceu, quem tinha mais votos. Então, o que acontece? Depois o JP nos chamou numa reunião lá na maçonaria e pediu aqueles que fossem amigos dele, que fosse com o Hilda Amaral. E nós fomos com o Hilda Amaral. Muitos nos anonimatos, ficaram aqui nos bastidores, e outros foram para a campanha e ganhamos a eleição. Tanto é que está aí o Rio do 15 mil, poucos, quase 16 mil votos. Para onde o JP fosse, tirava a diferença. Juraci, você acredita que a derrota do JP para cair para terceiro lugar foi justamente essas decorrências de sobrecarregamento, de desgaste dele dentro da campanha política, da própria campanha dele, que
atribuiu essa derrota aí. Sim, não tenho dúvida, aconteceu. A campanha estava muito bonita, as pesquisas mostravam nós vencedores, ir para segundo turno com tranquilidade. Dentro aí de 30 dias começou a decrescência da nossa campanha. E a gente dizia, rapaz, não é assim, vamos mudar o cenário, vamos mudar o sistema. E aquilo continuava. Então, o acontecido foi que nós perdemos a eleição. Bom, agora vamos partir agora para o segundo turno. Veio Mariana, a vinda do Bolsonaro contribuiu bastante para ela dar uma alavancada e deixou bastante a esquerda, né, melhor dizendo assim, bastante assustada. E a presença do governador também para reforçar o time dele aqui, que declarou apoio aqui a Hilda Amaral. Isso contribuiu bastante. Você acredita que contribuiu bastante a vinda do governador aqui? E isso somou bastante com relação à vitória no segundo turno com o Hilda Amaral? Olha, o segundo turno houve um fato inédito dentro da política. Veja bem, o Bolsonaro estava lá no Pará, me parece que Santarém de lá, ele fez uma fala para a rádio lá de São Paulo, foi lá do Sul, não sei que rádio foi aquela, não lembro bem, e disse que não se juntava com o bandido, chamando ele lá, o Maranhãozinho, de bandido, né? E aí aquilo repercutiu muito. Por que ele no primeiro turno, ele sabia que o Maranhãozinho já estava junto com o grupo, por que no primeiro turno ele não chamou o grupo e disse, olha, vamos conversar aqui, não vamos aceitar isso acontecer, mas veio deixar para segundo turno. Um erro. Segundo erro, a Mariana, que ficou provado, que ligou para o segundo, o Luiz Mendes, né? A Luiz Mendes. Presidente do Partido dos Republicanos aqui no estado do Maranhão. Exatamente, presidente do Republicano. Aí o que aconteceu? Veio ela dizer que não era para ele vir junto com o prefeito. Ele desfez a mala, foi a fala dele. Então aquilo foi ruim, ele disse várias situações, que ela é ingrata, que ela não agradeceu. E ele é quem estava trazendo o prefeito Brade para a Imperatriz, para dar alavancada, melhorar, dar uma ajuda na campanha dela. E isso não aconteceu. Tanto é que ele foi para a televisão, faltando 2 dias, e arrebentou com a vida da Mariana, com aquela fala dele. Essa foi uma situação também que foi ruim para ela. Ali foi uma derrota da direita. A derrota da direita. E o Hilda habilidoso trabalhou nos bastidores, trabalhou agregando a todos. O governador esteve aqui, ficou aqui dentro, fazendo campanha, os amigos dele, os deputados, senador, o Fufuca, ministro Fufuca também aqui dentro. E tudo isso contribuiu para que ele viesse ser vitorioso no segundo turno. Bom, agora vamos fazer um balanço geral aqui da região tocantina. Vamos começar pela cidade de Buritirana. Cidade de Buritirana. Buritirana foi uma tranquilidade, prefeito tranquilo, prefeito Tony Brandão trabalhou muito por aquele município, já vinha de uma grande gestão do Tony Brandão, que eu participei como secretário, 8 anos secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transporte, lá em Buritirana, e nós deixamos, que nem dizia o que diziam, diz o prefeito Tony Brandão, olha, o tio vai me entregar uma prefeitura, uma Hilux com tanque cheio. E quando o Tony for entregar para o sucessor, vai entregar uma RAM, a Dodge Ram com tanque abastecido. Porque lá em Buritirana ele fez um trabalho que não teve nem oposição praticamente, meu irmão. Buritirana ele ficou tranquilo, não teve comício, teve umas reuniões no início e uma caiata só. Não foi mais para a reunião de vereador porque ele estava tranquilo. E lá está eleito 9 vereadores da base, aliás 11. Lá tem 11, mas talvez seja possível voltar para 9, porque a lei diz que o município que tiver acima de 15 mil habitantes é 9, abaixo de 15 mil é 11, acima de 15 mil, corrigindo, é 11, e abaixo de 15 mil é 9, e Buritirana está aí nessa situação. Bom, vamos para a cidade de Senador Larroque, lá com o Bartolomeu, que também conseguiu se reeleger. Senador Larroque, na história de Senador Larroque, tem o Bartolomeu que fez uma diferença grande, trabalhou muito, prefeito, corrigiu as injustiças e lá tanto é que ele ganhou também fazendo a maioria da Câmara. O supositor também, que foi o Fernando Manezinho, não fez nem a sua filha, que já era vereadora, se reeleger. Então Bartolomeu foi um passeio tranquilo também. E eu dizia que ele ganhava a eleição lá. A vitória de Bartolomeu se deu por conta trabalhos, muito trabalho. E o cara sério, cumpridor dos seus compromissos. Foi isso que se deu. E o povo gosta de pessoa quando cumpre e trabalha no município. Amarante. Vamos lá, então vamos agora para Amarante.
Amarante, todo mundo dizia que o Gildas ganhava a eleição de Amarante. Eu dizia, rapaz, o prefeito lá não está morto, o prefeito trabalha bem. E o prefeito com habilidade, eu dizia também que ele se reelegia. E tirou lá mais de 3 mil votos em Amarante, se reelegeu. Lá em Amarante também. Agora a gente vai para a cidade de Davinópolis. Vamos falar um pouquinho de Davinópolis antes de chegar em João Lisboa. Sei que você está louco para falar de João Lisboa, mas já que a gente chega em João Lisboa, vamos falar agora Davinópolis com Zé Pequeno. Olha, Davinópolis, Zé Pequeno trabalhou com grande habilidade, o povo já conhecia Zé Pequeno, o grupo lá do Ivanildo Paiva, né? Também trabalhando lá. O governador fez, estava lá no último comício que o governador fez de Davinópolis, dizendo que a cidade dele também, Davinópolis, considerava uma cidade mãe dele, que como se tivesse nascido por conta dos pais do Ivanildo Júnior, né? Paiva, do Ivanildo Paiva. Aí o que acontece? Lá foi um passeio também, mandou as máquinas para fazer as obras, tudo naquele, mas não reverteu não, porque o Zé Pequeno já estava consagrado a sua vitória, já estava tranquilo, e ele sabia, o povo sabia que tinha que ter uma mudança. E a gestão já estava se desgastando, né? Exato. Inclusive, entrou primeiro, era a esposa, né, do ex-prefeito. Tinha, o nome dela estava cotado, retirou o nome dela, houve uma troca de vários nomes lá até voltar novamente para o Ivanildo Paiva, né? Isso acabou também desgastando muito a gestão lá. Realmente, Cláudio, houve isso aí também, esse desgaste. Hoje é fulano, amanhã é ciclano. Aí o pessoal já não acreditava, não sabia mais que era o candidato. E o Zé Pequeno se manteve lá firme e forte e terminou com habilidade ganhando a eleição de Davinópolis. Bom, então vamos agora fechar com vamos fechar lá com a cidade de João Lisboa. Cidade de João Lisboa, você que sempre está por lá, conhecedor da política lá dentro, nos fale um pouco agora sobre, faça um balanço com relação às eleições na cidade de João Lisboa com a eleição aí com a derrota de Wilson Soares. Olha, o Wilson Soares perdeu para ele mesmo. Inclusive, o Fábio Holanda bateu nos 2 prefeitos. E quando ele veio tomar de conta que a situação estava ruim, foi já no final, tentou ajeitar, mas não teve mais condições. Porque essa obra eleitoreira, isso passou, Cláudio. Negócio do cara meter máquina no dia da eleição, o povo já está sabendo que aquilo não funciona. Então ele terminou perdendo para ele mesmo. Você acredita que isso foi um dos fatores que fez com que o Wilson Soares não tivesse êxito na sua reeleição? Sim. Todo mundo falava, rapaz, cuida da sede, a sede está feia, a sede está desprovida de trabalho. E isso ele cuidou mais também um pouco do interior e deixou a sede ao léu aí, entendeu? Então foi uma situação que também chegou a contribuir para que ele perdesse a eleição. E também as conjunturas dele, ele fez uma conjuntura que batia muito, ele e o Jário se degradavam muito. Rapaz, eu não quero, quando terminou juntando, e aquilo também o povo disse, rapaz, eles estão pensando que nós somos besta, vamos dar o voto para o Fábio Holanda. Terminou elegendo o Fábio Holanda. Tá aí então, pessoal, um resumo, um balanço do meio político, dos bastidores. Juraci Roldão, ele que sempre está nos bastidores, sempre está infiltrado dentro, tendo conhecimento com relação à política da região Tocantina. Eu sempre costumo conversar com ele e ele me dá esse privilégio de estar falando com a gente, fazendo esse balanço das eleições 2024 aqui na cidade de Imperatriz, na nossa região Tocantina. Roldão, queria te agradecer pela entrevista e queria que você deixasse seus cumprimentos finais aí ao nosso público, à nossa audiência. Eu quero deixar meus cumprimentos finais a toda a região Tocantina, que tenha Deus, paz no coração, que esse 2025 que está se aproximando seja um ano muito provedor, um ano de prosperidade, de paz, amor no coração de todos nós, de todo o Maranhão, de todo gestor que governa este Maranhão, os municípios do Maranhão. Eu quero dizer a vocês que, em primeiro lugar, Deus. Se não fosse Deus, nós não existiríamos aqui na terra, porque tudo que nós usamos é coisas de Deus. Veja bem, Cláudio, esse ar que nós respiramos, esse oxigênio de graça, Deus que nos deu. Quem que vê o vento? Ninguém vê o vento, mas Deus nos deu. Ninguém vê a noite, assim, a noite o cara vê, mas não pode saber como ela vem. Deus nos deu. A lua, Deus nos deu, as estrelas, os astros. Então tudo isso prova que Deus existe. As pessoas que falam, os ateus, não, Deus não existe, são os loucos. Muitas vezes as pessoas que lêem demais, esses grandes estudiosos não acreditam em Deus, que são os grandes loucos. Mas eu quero dizer aqui, gente, Deus acima de tudo, e que esse 2025 seja melhor que 2024 e que seja um grande ano 2025 para toda a nação brasileira,
pessoas aqui do Maranhão, do sul do Maranhão. Que Deus abençoe.